Se só há um único caminho, como pode haver livre-arbítrio? Se Deus é bom, por que ele destina quem destoa dele para o mármore do inferno, onde há choro e ranger de dentes? É como um pai que diz que você pode fazer o que você quiser, mas não embaixo do teto dele. O problema é que, se ele existe, só há o teto dele. Vai lá. Pois é, né? Isso daí seria interessante de ver o que o Luciano tem a dizer, porque ele que é o lado contra disso, né? Eu concordo bastante com essa afirmação, né, do Vitor. Né, Vitor, isso. Você vê, né, Vitor? Isso daí foi um debate filosófico muito importante durante a Idade Média, né? Essa questão do livre-arbítrio, que, né, uma época em que a maioria dos filósofos, ou quase todos os filósofos, eram cristãos, tinham essa tentativa de afirmar simultaneamente o livre-arbítrio né, e a onisciência, né? Nem só a onipotência, mas assim, né, a questão assim, se Deus sabe tudo e sabe tudo sempre, né, ele sabe desde o começo tudo que a gente vai fazer. Então, assim, desde eternamente antes de eu nascer, ele já sabia se eu ia fazer coisas boas, coisas ruins, se eu ia seguir o que ele dizia ou não. Já sabia que eu ia ser ateu, ia ficar aqui professando várias coisas ateias, condenando todo mundo e tal. Eu já estava condenado desde começar, né? Como é que eu sou livre para fazer as coisas se essas coisas já são conhecidas antes mesmo de eu nascer e fazer, né? Enfim, é isso, né? Isso daí foi uma questão filosófica muito discutida e que os autores ficaram tentando imaginar 1000 respostas diferentes, né, para isso. Sobretudo, né, Vitor, eu tendo a concordar muito com essa ideia que você disse. Quer dizer, é difícil da gente falar, né, assim, em livre-arbítrio quando você tem, né, quando Deus cria as regras, né? Se ele que criou as regras do jogo, tá bom, eu tenho a liberdade de escolher, é verdade, né? Digamos assim, tá bom, eu até posso ter essa liberdade, né? Eu posso escolher fazer o bem ou o mal, né? Eu posso escolher matar alguém ou não, né? Ou ser ateu ou ser de alguma religião, mas eu não escolho o que é bom e o que é mal, né? Eu não escolho, né, qual é o caminho certo a seguir. O caminho certo é um e eu posso escolher seguir ou não, né? É uma liberdade mais ou menos controlada, né? E eu acho que, né, se a gente pensa, bom, mais ainda, Deus é onipotente, né? Ele fez esses caminhos e os caminhos não precisariam necessariamente ser esses, né? Quer dizer, né, um filósofo muito importante, né, do século XVII, XVIII, foi matemático também, que é o Leibniz. Ele tinha essa ideia de que nós vivemos o melhor dos mundos possíveis, né? Então ele dizia, bom, a gente vive, né? Isso era um argumento muito comum na época, né? Poxa, a gente vive num mundo cheio de sofrimento, todo mundo morrendo, passando fome, né? Nessa época aconteceu um terremoto em Lisboa, que foi uma questão que abalou muito, né, a religião, porque Lisboa era a cidade que era a cidade da fé na época, né? Tinha muitas igrejas e tal, daí teve um terremoto horrível, desabaram as igrejas, as pessoas morrendo no meio da missa, etc. E Leibniz dizia, olha, a gente vive no melhor dos mundos possíveis, né? Talvez a gente não entenda exatamente a concatenação das coisas, né? E qual que é o caminho que faz com que essa harmonia seja perfeita, mas o que tem de ruim, né? Essas catástrofes, a morte, a fome, etc., no todo, né, da harmonia do mundo, é perfeito, né? E é perfeitíssimo, na verdade, é o melhor dos mundos possíveis. A gente é que não sabe muito bem entender isso. Bom, quando você pensa, né, que Deus é onipotente, ele cria esse parâmetro do que é perfeitíssimo, né? Não existe assim, o melhor dos mundos perfeitos e daí Deus cria esse mundo, né? É o contrário, ele cria o que é o melhor dos mundos perfeitos e depois ele cria o mundo, né? Quer dizer, poderia criar um mundo que era sem sofrimento e tal, e isso ser o melhor dos mundos possíveis, né? Justamente para Deus tudo é possível, né? Aí que tá. Aí tem uma questão doutrinária que é muito comum, mas pouca gente explica direito. Mas se existe Deus e Deus é amor, Deus é bondade, por que existe sofrimento? Porque existe livre-arbítrio. Deus instituiu
parâmetros, e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. No sentido de voltar atrás com regras. Ele dá um milagrezinho ou outro ali, mas ele não rompe radicalmente com nenhum instituto, nenhuma lei que ele colocou. Então, por que para Deus tudo é possível? Se você pensar que a perdição, né, a perdição eterna e a lei, vamos chamar assim, é o caminho da justiça, você entende, então, a doutrina como um guarda-reio para não te deixar cair no precipício. Você não entende isso como um muro para não te deixar atravessar para um lugar melhor. É uma defesa para você não ir para um lugar pior. Agora, o mundo jaz no maligno. Isso tudo eu estou citando versículos. Eu estou falando. Então, assim, o homem deveria administrar o mundo. O ser humano foi dado o dever de administrar o mundo, gerenciar. Não era para destruir. E aí, de repente, fez besteira. Não quer dizer a tal da árvore. Tudo. Ali é tudo poético, enfim, todas as figuras poéticas, mas dentro da doutrina. Então, ao homem foi dado. O homem tomou o conhecimento do bem e do mal. Isso quer dizer, não é que Deus não daria esse conhecimento. O homem foi rebelde de pegar antes do que Deus quisesse dar, porque Deus já tinha com Adão na viração do dia, ele ensinava um monte de coisa. Tanto é que depois que eles saíram do jardim, eles fizeram um monte de coisa, sem ajuda nenhuma de Deus. Fundaram cidades, criaram instrumentos musicais, quer dizer, ali tem uma descrição que pode ser... aí é o Luciano viajando na maionese, né? Pode ser descrito como muita coisa do Neolítico, ali, então assim, de alguma maneira, quem escreveu aquele trecho, ou quem contou aquela história oral, sabia mais ou menos que instrumentos musicais não foram um presente que caiu do céu, os homens inventaram, sabia que instrumentos de trabalho foram inventados, sabia algumas coisas, mas de qualquer maneira, para Deus tudo é possível, inclusive não ir contra a própria palavra. Foi uma escolha dele. Em cima disso, o Vitor comentou, né? Em cima disso não, ele comentou, mas está relacionado a isso que você falou. Ele, a princípio, não obriga explicitamente, mas não é como se o inferno fosse uma opção viável. Eu te criei, se tu me amas, tens de fazer tudo que eu lhe disser. Sim, se você tiver em mente que tudo que eu lhe disser são um caminho para sua saúde, para a saúde dos seus irmãos, você não vai entender isso como uma coisa ruim. Ele complementou, né? Se eu não agires como eu quero, sofrerás por toda a eternidade. Agora é só escolher. Sim. É isso? Mas não é muito um joguinho? Não acaba ficando meio um jogo? Joguinho se você levar isso Deus como... criou The Sims lá. Então, você encara isso como um maniqueísmo do pró e contra, fica com cara de joguinho. Se você entender isso como ensino para a vida ou para a morte, que Deus não vai te ensinar a morte, Deus vai te ensinar a vida, mas você pode optar pela morte, aí a coisa fica mais... a vida fica mais interessante, a vida fica mais complexa. Então, mas eu entendo o que você diz, Luciano. Eu realmente, né? Eu acho que se a gente pensa por esse aspecto, a questão de fato fica um pouco mais interessante, mas ainda assim, né? Eu não consigo deixar de pensar, né? Como os colegas, eu tô com o hábito de professor, né? Jeito de professor de falar, né? Não consigo deixar de pensar, como o pessoal colocou aí, né? Que, quer dizer, todos esses termos, né, essas dualidades, digamos assim, seja que a gente vai falar em bem ou mal, ou como se diz, o caminho da vida e da morte, né, ainda assim essas dualidades são postas. Né? Eu acho que essa é a questão, é que quando a gente considera, né, que Deus existe e que Deus, né, sobretudo esse Deus abraâmico, né, das religiões abraâmicas, então todas essas coisas são fruto de vontade
e de uma decisão, né, consciente, enfim, é isso, de uma escolha. Né? Esses termos estão postos, e aí esses termos parece que, se eles não são desfavoráveis, pelo menos eles podem ser desfavoráveis para nós. Eu entendo quando né, as pessoas dizem, eu entendo porque eu concordo, né? Quando as pessoas dizem, poxa vida, mas então por que colocar, né, essas escolhas nas quais a gente pode cair, né? Por que colocar esses caminhos nos quais a gente pode tropeçar? Porque não existe adoração impositiva. A adoração tem que ser, tem que ser voluntária. Por isso. Então, mas eu acho que, de novo, isso daí só recoloca a pergunta: e por que adoração? Né? De onde aí é o propósito do porque estou aqui, de onde vim, para onde vou. Quer dizer, no limite. É uma resposta religiosa. Eu acho que no limite a questão é assim: tudo isso, né, me parece, a resposta vai chegar no ponto que é porque Deus quis, é arbítrio. Né? É a vontade de Deus que fosse assim. Né? A gente pode até, ir desdobrando essa vontade, né? Adoração, por que adoração? Porque, né? Até chegar a isso, né? Não sou porque sou. Como Deus ele falou, falou o dele por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória, amém. Cara, não... É a doutrina cristã, meu amigo. Ame ou deixe.